E para a gente encerrar a nossa live aqui, eu tinha separado uma... Quer ver? Que eu tinha separado aqui para vocês agora no final. Como o celular de Nicolas Ferreira acelerou a queda de Bolsonaro. Vamos ver esta bagaceira que vocês... Peraí, não, acho que essa daqui eu tinha colocado. Peraí, eu coloquei no comecinho da live. O ano em que Lula não se dobrou à chantagem de Eduardo Bolsonaro. Era exatamente essa aqui. Eduardo Bolsonaro até trabalhou para taxar o Brasil Bora em lá, gente, através do 2025, Superchat e mas do suas Super conspirações Stickers, foram por água abaixo e revelaram um estado forte para nossa live. Faltam lá, ó, R$53, mais 2 membros. Vamos lá. Último vídeo que eu vou passar para vocês. Espero que a gente, pelo menos, reduza o nosso prejuízo. Então, quem puder mandar R$2, R$5, agora é o momento, através do Superchat ou do Super Stickers, através do Pix, valhademocrata@gmail.com. Bora lá. Liderado por Lula. O objetivo da taxação imposta em julho de 50% era uma barganha para anistiar Jair Bolsonaro como Eduardo. Obrigada, Tony. Um beijo para você. Agora faltam R$51 mais 2 membresias. Vou até colocar um saco. Todo mundo, gente. Só fazer igual o Tony que a gente bate a meta. Eduardo deixou claro. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio, risos, ironias e, ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta. Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder maior da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF. E aqui é importante a gente lembrar que ele fala que ele não deu essa declaração. O espírito natalino que passamos ontem. Manda para mim, Xanda, eu não sei se eu tenho. É aquele do Wagner Moura? Me fala se é esse daí. E outra coisa também, como o celular do Nicolas acelerou a queda de Bolsonaro. Eu vou passar só o trechinho dele na Paulista, lembra? Daquele trechinho dele que é maravilhoso. Vamos lá. Agosto, e uma chamada de vídeo de Jair Bolsonaro para Nicolas Ferreira levou o ex-presidente para a prisão domiciliar. É preciso lembrar, Bolsonaro já estava com tornozeleira eletrônica e proibido de usar as redes sociais, inclusive de terceiros. Mas aí Nicolas fez isso em um ato em apoio ao golpista. Posso falar uma coisa para vocês, senhores? Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Isso daqui, Jair Bolsonaro, é a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Essa é a sua força, a sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. Que o Senhor te fortaleça, o Senhor está aí em casa, você é o galego mais amado desse Brasil. E volta, Bolsonaro! A reação de Bolsonaro foi mostrada por outro canal. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Obrigado a todos pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. Abraço da Bahia. Para Moraes. Ai, gente, olha,
eu vou falar um negócio. É claro, olha lá, Moraes manda a defesa de Bolsonaro explicar o celular em visita de Nicolas, isso vocês também lembram. Aí aqui, ó, a tornozeleira. Aqui, olha, vou te falar, gente, 2025 não é para os fracos aqui, ó. Deixa eu colocar a fotinha da tornozeleira, olha só. E que a perícia, no final das contas, viu que realmente ele enfiou a solda na tornozeleira, tal, de maneira tosca. Aqui foi o momento do Nicolas lá com o Bolsonaro, e que ele estava com o celular, e aí o drone, ele falou mal das mídias, e toda aquela palhaçada que vocês já sabem que ele faz, né? Eu estou esperando aqui o vídeo da Xanda, enquanto isso, vamos ver a queda do Moro. Vamos ver também o vídeo do Moro, aqui ele tomando chapuletada. Por... Sérgio Moro terminou o ano afundado em escândalos e acuado no Senado. Na CPMI, foi repetidamente desmoralizado por parlamentares da esquerda. 2025 ficou marcado como o ano das maiores vergonhas políticas de Moro. Durante a audiência sobre as fraudes do INSS, o ministro Volney Queiroz jantou Sérgio Moro com uma pergunta direta, escancarando suas contradições. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor que, em 2020, um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para... Era ministro da Justiça, Vossa Excelência fez alguma coisa ou ficou lá só brigando com o Bolsonaro? Coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência, expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência, como ministro, também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento. Vamos também destacar que o INSS, né, editou a Instrução Normativa 162 em março de 2024, no qual se criou regras que dificultavam a responsabilização dessas entidades que recebiam os descontos para serem punidas. E mais, tirou a revalidação que estava na Instrução Normativa anterior, prevendo os 3 anos, e essa Instrução Normativa 162 do presidente do INSS, já depois do alerta da fraude, em março de 2024, tirou a revalidação a cada 3 anos. Por que foi editada essa Instrução Normativa 162 que acabou, na prática, facilitando essas fraudes, ministro? Bem, essa Instrução 162 foi baseada na MP aprovada no governo do presidente Bolsonaro. Quem sepultou a revalidação foi o governo anterior. É importante deixar claro, e eu deixei isso bem assim, sublinhado na exposição que nós fizemos. Em 2025, a ex-juíza de Curitiba, Luciana Bauer, expôs graves situações de intimidação por parte de Moro e denunciou a quadrilha. Eu sei mexer tudo do EPROC e vi lá antes, no meu plantão, olha, tem um habeas corpus do STJ aqui parado, já sem dado cumprimento. E fui para cima da diretora. O que aconteceu? Daí ela veio com essa lenga-lenga. Ai, doutora, mas isso daí não está parado. O doutor Deltan vai entrar com uma denúncia, e se a senhora soltar... Eu disse, não é eu que estou soltando, o STJ mandou soltar pelo menos 2 dias, e isso está escondido do plantonista, o que é uma falta, pelo menos uma falta funcional em tese, né? E peitei ela, disse, olha, vamos fazer esse habeas corpus aqui, manda soltar. O meu documento que eu tinha feito desapareceu do sistema. Meu Deus! Então, o Moro veio, a gente se encontrou no elevador, infelizmente tem 2 torres, tem várias torres na justiça, mas tem 2 torres de elevadores exclusivos para juízes.
E ele sempre pegava o elevador que eu também pegava, porque a minha vara ficava na mesma torre dele. E ele foi extremamente agressivo comigo. Ele foi assim, ó, agressivo, mesquinho. Ele foi tão agressivo que naquele momento eu realizei que aquilo não era normal, mais que não era normal, aquilo ali possivelmente podia ser uma quadrilha em tese. Eu realizei. E comecei a mandar para o corregedor, na época, né? Até o corregedor depois foi presidente do tribunal. Mandei para o corregedor tudo isso. Começou a passar um carro da PF, todo dia. Até eu me lembro que eu sempre tive muita biblioteca, né? Meus avós alemães, meus pais sempre compraram uma imensidão de livros, então eu sempre coloco a biblioteca mais ou menos na frente da casa, né? E olhava para a rua, todo dia começou a passar aquele carro da PF. Eu fazia Aliança Francesa no centro, passava o carro da PF. Daí eu troquei do centro de Curitiba para um bairro que também tinha Aliança Francesa, comecei também a ver carro da PF. Eu fiquei pensando, querem me acuar? O deputado Rogério Correia não perdeu a chance de ironizar. E aqui, esse daqui da Luciana Bauer com Liz Nassif, eu lembro que eu passei aqui um bom trecho dela falando sobre isso, de como ela foi acuada pelo Moro. E também eu vou trazer para vocês o Tony Garcia, aqui, que eu já estava querendo falar essa semana sobre isso, mas a gente não conseguiu, né? Porque essa semana foi assim, daquele jeito. Deixa eu só parar e colocar a tela novamente, porque estava dando falha no meu YouTube. Gente, mas assim, quem pode chegar com mais 5 aqui para mim, para a gente fechar a conta e passar a régua da nossa live, para eu poder cestar? Já estou até com uma amiga minha interfonando aqui no meu prédio. Gente, bora lá, vamos contribuir. Aqui o Lucas falando, esse Nicole é tão socável, gente. Eu não aguento ouvir o Nicolas, cara. Eu não aguento ouvir o Nicolas, assim, eu tenho pavor do Nicolas Ferreira. Eu acho um moleque mesmo, sabe? O Faria falando, lembro-me do Bolsonaro. Ridículo. Bandeira dos Estados Unidos. A semana que vem, gente, eu prometo para vocês, semana que vem eu vou fazer só o bagaço, assim, só o lixo do que foi esse ano. Assim. Eu vou pegar só porcaria. Sabe? Só essas coisas que o povo nega, sabe? Que Eduardo fala que não falou, mas falou. Malafaia falou. Vou pegar pastor de calcinha, que eu já tô com ele separado aqui. Vamos pegar tudo. Tudo a gente vai fazer um churume assim, sem fim aqui. E bora lá, gente. Falta R$51 ainda. Quem pode mandar mais 5? Só pra gente chegar na metade da meta? Vamos lá, através do Superchat ou dos Super Stickers, ou também no folhademocrata@gmail.com. O Tony Garcia, deixa eu só falar para vocês direitinho aqui, que o Tony, ele era ex-deputado e ele firmou um acordo de colaboração premiada, tá? Com o Moro, que foi... para realizar gravações, ele realizou gravações na época que ele era deputado estadual, clandestinas envolvendo autoridades por foro de prerrogativa de função. Então, ele era um agente infiltrado a serviço do Moro para apreender documentos. Então, isso aqui eu vou até ler um pouquinho com vocês, aqui só para a gente lembrar quem que é o Tony Garcia. Tá aqui, ó. Foi com essa frase que o Migalhas concluiu em 2023 a reportagem que ouviu o empresário e ex-deputado estadual Tony Garcia, autor das denúncias segundo as quais teria sido orientado pelo então Sérgio Moro a realizar gravações clandestinas envolvendo autoridades com foro de prerrogativa de função. Tá? Inclui transcrições de áudios envolvendo desembargadores, aquela história toda que está voltando aí do Moro. Tony Garcia, em 2004, firmou um acordo de colaboração premiado assinado por Sérgio Moro com a apuração de eventual envolvimento do presidente do TSE, né, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com uma grande empresa do setor alimentício hoje em processo de falência. E aí depois... as primeiras denúncias contra o juiz vieram a público anos depois, em entrevista ao Joaquim Carvalho, que é do 247 hoje, né? Então tá aqui, ele falando de tudo que aconteceu com o Moro. Bom,
Vamos ver um pouquinho do Tony Garcia aqui, que ele falou que ele foi informante da Globo. Dos lavajatistas, não trazendo isso como pauta e tentando criar narrativas que, inclusive, agora grandes juristas já se posicionaram sobre essa questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, e os juristas todos estão dizendo, vai ter que provar. Ela vai ter que provar o que ela falou, porque isso é algo grave, é algo que a República precisa saber, só que ao mesmo tempo que ela tem que provar isso, por que não trazem para o debate, para a discussão, o lavajatismo, tudo que está vindo à tona, as coisas que foram apreendidas e a situação do Moro. Qual é a tua posição sobre isso, Tony? Veja bem, no caso especial da Globo, entendeu? A Globo foi conivente com todos os crimes praticados pelo Moro e pela República de Curitiba. Então, como que eles vão, né, combater o que eles foram coniventes? Se fosse ver, na formação de quadrilha, entendeu? Estava lá a Globo, depois da Lava Jato estava lá o antagonista, estava a Veja, entendeu? Eles todos eles eram coniventes, desde lá de trás, com tudo que o Moro, com o Januário Paludo, o Carlos Fernando e Deltan Dallagnol fizeram. A trajetória deles foi sempre respaldada por eles. Eles sabiam de todas as ilegalidades que estavam cometendo. Eu fui muitas vezes fonte, entendeu? De várias matérias de jornal nacional, de manchetes de jornal nacional. Eles me davam a notícia, eu passava para um jornalista de lá, não vou citar nomes, eu tenho um monte de amigos jornalistas, dessa trajetória minha. Eu sou amigo de todos os jornalistas, eu não tenho inimigo nenhum. Então, eu converso com todos, não exponho nenhum, não exponho nada. Mas, na época, entendeu? Eu usei a minha rede, que eles não tinham ainda no começo, eu expus para fazer o projeto que eles tinham. E o projeto deles, da Globo e da Veja, de todos, era o quê? Destruir o PT e destruir o Lula desde 2002, quando ele assumiu o primeiro governo. Por que é importante essa fala do Tony Garcia? Porque eu trouxe aqui, diante de tudo que rolou essa semana. Vamos lá. Aquelas questões envolvendo o acordão, a gente não pode esquecer da PL da dosimetria. A questão que o Jacques Wagner colocou para votação, para que a taxação das bets também fosse votada por conta do orçamento de 2026, para poder resgatar pelo menos 20 bilhões a mais para o orçamento, para aprovação desse orçamento de 2023, sempre, né? Sempre aprovado antes, num dos últimos dias do funcionamento do Congresso, essa legislação ela é aprovada. Então, foi por isso que teve esse acordo, que colocaram o Jacques Wagner, em que pese ele não tenha se posicionado da melhor forma, a gente discutiu aqui isso. Ele fez a coisa de uma maneira que pegou mal, meio gangster, assim, não falei com ninguém, eu fiz porque não era de mérito, era porque precisava ser votada mesmo, então a gente colocou para votar agora, para a gente votar o que realmente era necessário por conta do orçamento. Ok, a gente falou disso aqui. E teve essa questão levantada o Dias Toffoli também, então falando dos jatinhos que o Dias Toffoli utilizou mais de uma vez, então para o jogo que ele foi no Peru, com o Arruda Botelho, que é advogado de um dos sócios do Banco Master, com um jatinho de um dos ex-sócios de uma mulher que é esposa de um sócio do Banco Master, uma loucura. Que é esqueci o nome dele também agora, mas enfim, que teve toda essa conexão, então a gente tem que lembrar disso, que isso foi levantado para quê? Para colocar o STF em xeque. Aí veio essa questão do Galípolo com o Alexandre de Moraes, depois de descobrirem que a Viviane Bart era advogada do Banco Master. Então, tudo isso está sendo alinhavado para se criar uma conexão para prejudicar a popularidade do presidente Lula. Então, teve também essas reportagens aí esses comentários da Malu Gaspar, falando dessas fontes que sabiam da reunião do Alexandre de Moraes com
o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, a fim de discutir a questão master, porque seria de interesse da mulher dele, afinal de contas, o Alexandre de Moraes não é o relator do caso master, o relator é o Dias Toffoli, e por isso que, inclusive, essa questão do jogo foi tão complicada, porque assim que ele voltou, vocês vão entender porque que eu mencionei isso, quando ele voltou ao Brasil, colocou-se um sigilo no processo do Banco Master, então, realmente, você não consegue mais acessar nem para saber os andamentos. Então, tenta-se fazer uma conexão entre esses fatos para mostrar que o judiciário no governo Lula, ele trabalha de uma forma arbitrária e com uma mistura e com uma negociação entre os três poderes, né? E o que seria uma negociação, inclusive, extremamente complicada com o Banco Central, que é independente. Então, seria uma política, né, um tráfico de influência aí por conta da esposa do Moraes ser advogada do Banco Master. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!